Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que tá um frio. Aqui em São Paulo, frio, frio. Muito frio mesmo, tá 12 graus hoje, né? E como eu disse nesse canal, sempre eu vou estar aqui falando da palavra de Deus, né? E eu vou deixar aqui no livro de Samuel, eu não vou estar explanando não, vou estar só lendo e falando algumas coisas, né? Porque tem muitos teólogos, né? Às vezes vai olhar a gente falando alguma coisa, vai querer criticar, né? Mas a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela se fala por si só, né? Jesus falando com a gente, se a gente tomar posse daquilo que Deus fala dentro da palavra, né? Ver o poderio de Deus e a gente ter fé naquilo que aconteceu dentro da Bíblia, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é de ontem, de hoje, eternamente. Ele nunca mudou e ele nunca vai mudar. As mesmas maravilhas, sabe, que ele tem feito no passado, ele continua fazendo nos dias de hoje, né? É que as aflições dos dias de hoje acabam nos deixando muito, eu costumo dizer desesperados, sabe, aflitos, assim, sei lá, com as coisas, né? Porque cada dia que passa, assim, as coisas vão ficando piores e parece que as coisas vão se estreitando. Mas é nesse momento que nós temos que confiar no Senhor, né? Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que eu acho maravilhosa, que se a gente for meditar e a gente colocar dentro da tábua dos nossos corações, a gente vai dizer assim: Senhor, isso que eu estou passando, o Senhor vai fazer também na minha vida, eu vou ter vitória também, né? E vou me posicionar como essa mulher se posicionou também. No livro de 1 Samuel, fala de uma mulher que ela chama Ana, né? Chamava Ana, e tá aqui, ó. Houve um homem, Ramatizoim, Zufim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E aqui fala aqui, ó, filho de Jorá, filho de Eliú, filho de Tuí, filho de Zufé e Efé. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Então, ele tinha duas mulheres, que está falando, ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas duas mulheres, né? Não podia antes, mas eles acabavam tendo, né? Isso é uma coisa mais profunda, né? E Penina, a Bíblia diz que ela podia ter filhos, mas a Ana, ela não podia ter filhos, né? E se nós lemos aqui no 1 Samuel, do capítulo 1, vai falar que Penina, ela ficava ali, que diz até a sua rival, né? Ficava ali perturbando ela, deixando ela nervosa, falando: eu posso ter filho e você não pode, né? E a Bíblia vai dizer aqui que de ano em ano ele subia ao monte, né, para orar. E diz também que Ana, ela também subia, pedindo ao Senhor um filho. Ela pedia, porque ela queria um filho, né? Penina, ela tinha filhos, que diz filhos, e Ana, ela não tinha nenhum. E ela subia e ela chorava, ela se entristecia o seu coração. Até que a Bíblia mesmo diz que o esposo dela falou assim: ô Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, mas quando a gente queremos alguma coisa, gente, quando estamos tristes, só Deus sabe, nós sabemos, né, o que nós precisamos, o que nós queremos. Às vezes as pessoas até nos criticam, mas nós sabemos da nossa necessidade, nós sabemos daquele que vai nos fazer bem, nós queremos, não adianta o outro dizer, para que isso? É nós que queremos, é a gente, né? E ela queria um filho, até o esposo dela falou, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos, como quisesse, eu te amo, não precisa, você me dá filho. Mas ela queria, porque naquela época, a mulher que não tinha filho também era uma pessoa desprezada, né? E muitas das vezes, né, a gente quer alguma coisa também, porque precisamos daquilo, estamos fazendo mal sem aquilo, né? Sem aquele algo que nós queremos, né? Cada um sabe da sua necessidade, né? E a Bíblia diz que ela subiu, naquilo que ela subiu uma vez, que ela estava orando, né, de ano em ano, um ano ela subiu e ela estava orando, e diz que tem uma pessoa chamada Eli, e ela estava lá orando, bem baixinho, e ele olhou para ela e falou assim: mulher, por que tu estás embriagada, né?
E ali ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada. É muito bonita essa história, sabe? Não, meu senhor, eu não estou embriagada, né? O meu espírito está perturbado porque eu estou aqui pedindo a Deus uma bênção, né? E ali ela orou a Deus e falou assim, Senhor, me dê um filho, Senhor. Eu quero um filho, mas eu quero um varão, que é homem, né? Eu quero um varão, Senhor, me dê um filho. E a Bíblia diz que ele olhou para ela e falou assim, vai, mulher, que Deus te conceda a tua bênção. E a Bíblia diz que naquela noite Deus visitou Ana e ela engravidou, né? Quando ele falou para ela, vai, mulher, diz que ela se levantou e já saiu dali, que ela não comia nem bebia, muito triste. Só a gente sabe, né? Quando estamos tristes, você levanta muito triste. E a Bíblia diz que ela levantou dali, já levantou feliz, contente, né? E ali ela já saiu feliz e Deus concedeu o filho dela naquela noite, né? Então eu fico olhando essas passagens, aqui é Deus, foi Deus, né? Se eu creio que Deus existe, se você crê que Deus existe, então vamos buscar, mesmo na tristeza, né? Mesmo na angústia, assim, no choro, na lágrima, vamos buscar o Senhor, né? Nós que precisamos, é eu que preciso, é você que precisa de algo da parte de Deus. Ana que clamou. Aí no 2 desse mesmo livro de 1 Samuel, nós vemos ali Ana, ela, aqui ó, no 2 aqui, a gente vê aqui, Ana, ela exaltando o nome do Senhor. Então Ana orou e diz, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porque me alegrei na tua salvação. Então, contra os inimigos, ela se alegrou, aqueles que diziam, não vai ter nunca filho, né? O coração dela se alegrou, e aqueles que julgaram ela, que falaram dela, viram o poderio de Deus na vida dela, né? Então, que nós vamos tomar posse da palavra do Senhor, né? Viemos olhar e ler, porque eu costumo dizer que a própria Bíblia, ela explana ela mesma, ela fala conosco, é a boca de Deus falando conosco, né? Então, que nós vamos crer no poder de Deus. Deus tem poder de entrar e fazer algo na minha e na tua vida, amém?